Sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast. No episódio de hoje nós vamos falar sobre dividendos, com um guia completo para o iniciante aprender um pouco mais sobre o que é este tal dos dividendos e as características fundamentais sobre isso. Então não adianta você ser um investidor que foca no longo prazo, né? Não importa o quanto você tem ou quanto tempo você invista no seu patrimônio. Uma coisa é inegável, você vai ter que aprender um pouco sobre dividendos. Antes de nos aprofundarmos sobre o tema, é importante que você entenda bem o conceito por trás da origem dos dividendos e o funcionamento do mercado de ações. O mercado de ações é uma maneira eficiente para as empresas captarem o dinheiro que elas necessitam para investir nos seus projetos de expansão. Em contrapartida, é outra maneira também democrática para que os investidores participem diretamente ou indiretamente nos resultados das companhias. Os dividendos, então, são partes do lucro daquela empresa que são distribuídas aos seus acionistas. Por exemplo, uma empresa tem um lucro, o lucro líquido é parte do lucro líquido distribuído aos seus acionistas é os famosos dividendos. Porém, não se engana, os dividendos não são presentes que a companhia dá para o seu acionista. Os dividendos, como eu disse, são parte do lucro que é distribuído ao seu acionista. Então, como são partes do lucro, eles só são distribuídos em alguns períodos. A empresa pode escolher o período que ela quer pagar aquele dividendo. Porém, a empresa primeiramente tem que ter algum lucro para pagar aquele dividendo. Caso de lucro, o conselho vai decidir quanto de dividendo eles vão pagar. Se não tiver lucro, não tem como pagar dividendos regularmente. Claro que ela pode escolher tirar dinheiro do caixa e pegar uma outra forma de pagar os dividendos, mas normalmente não vai ter aquele dividendo recorrente se a empresa não tem lucro. Então, quanto menos a empresa pagar, pode significar que a empresa, em vez de distribuir o seu lucro para o acionista, ela quer reinvestir aquele lucro para crescer ou para colocar em prática algum projeto de expansão ou alguma grande aquisição que ela quer fazer. Então ela pode, em vez de pagar o seu acionista, reinvestir aquele lucro que ela tem. Mas nós vamos falar um pouco mais sobre isso daqui a pouco. Os dividendos, eles têm um ponto muito importante que até ele é muito escolhido, não só por investidores nacionais, mas principalmente investidores estrangeiros. O ponto é que os dividendos, até o dia de hoje, eles são isentos de imposto de renda. Sim, você não precisa de pagar imposto sobre o dividendo que você recebe da empresa. Mas por quê? Por que muitas pessoas perguntam, vamos taxar os dividendos porque as pessoas estão ganhando dinheiro de graça das empresas, mas não se engana. Como o dividendo é o lucro líquido da empresa, a empresa já pagou o imposto sobre esse dinheiro. Então a empresa tem o lucro bruto dela e do lucro bruto é descontado o imposto de renda, que normalmente a maioria das empresas tem um imposto de renda muito alto. E aí ela paga um imposto para o governo e sobra um dinheiro que já foi pago o imposto. Por isso os dividendos eles são isentos de imposto de renda para o investidor, porque a empresa já pagou aquele imposto. Se o investidor também pagar este imposto, seria como se fosse uma bitributação. É o governo tirando uma vez o dinheiro e mais uma vez, sendo que esse dinheiro já foi descontado o imposto, entendeu? Então sim, não existe até hoje, claro que tem vários projetos, várias pautas de incluir os dividendos para pagar imposto de renda, mas até hoje os investidores ainda são isentos dos dividendos. Não confunda com outras formas de distribuição que existe sim o imposto. Então não existe, como eu tinha dito, não existe um pagamento fixo, um período fixo para o pagamento de dividendo. Cada empresa vai definir quanto por cento do seu lucro ela vai pagar e automaticamente quantos reais vai dar por cota, por parte da ação que aquela pessoa tem. Pode ser mensal, pode ser trimestral, bimestral, semestralmente, anualmente ou eventualmente. O que importa é que a empresa ela vai colocar no estatuto dela quando a periodicidade ou não, ou a mínima porcentagem que ela vai pagar de dividendo para o seu acionista. Ela pode pagar muito mais do que 100%.
Então, no Brasil, o que vai regular a questão de qual é o mínimo que as empresas podem pagar dividendo é um estatuto, chama Lei das SA, que nada mais são as empresas que são listadas na Bolsa de Valores. Todas as empresas têm que, para ser listada, tem que ser uma empresa desse tipo, de sociedades anônimas, né? O final SA. Então, a lei, ela tem uma obrigatoriedade de distribuição de dividendos para as empresas que lucram. É claro, se não tiver lucro, não tem como pagar o dividendo. Não regularmente, como eu falei anteriormente. Então, ela vai definir as empresas baseada na lei das SA, ela vai definir no seu estatuto qual a porcentagem. Qualquer pessoa pode ter acesso a este estatuto e saber ali quanto que ela vai poder ganhar no futuro, distante ou próximo, sobre o dividendo daquela empresa. Porém, vem uma questão também bem interessante, que as pessoas falam muito, que é o que leva uma empresa a distribuir mais ou menos dividendos. As empresas podem distribuir mais dividendos como forma de atrair investidores, ou se for uma empresa de um setor maduro, uma empresa que já está no seu auge da sua maturidade, por exemplo. Então, um método muito interessante de você saber se aquela empresa paga ou não muito dividendo ou muita parte do seu lucro em dividendos para os seus acionistas é um indicador que chama payout. Então, o payout ele vai definir qual que é a porcentagem de dividendo ou de proventos que aquela empresa vai distribuir ao seu acionista baseado no seu lucro líquido. Por exemplo, se uma empresa tem um payout de 50%, significa de todo o seu lucro líquido, 50% vai ser distribuído aos seus acionistas. 50% vai entrar em forma de dividendos ou juros sobre capital próprio ou bonificação. De alguma forma ele vai ser entregue para o seu acionista. Se um payout for, por exemplo, de 100%, significa que todo o seu lucro líquido daquele período vai ser pago em dividendos ou proventos para os acionistas. E não necessariamente, cabe um adendo aqui, que não necessariamente uma empresa que paga pouco dividendo é uma má empresa. Muitas vezes a empresa quer reinvestir o seu lucro. Ela tem esse direito até, porque para uma empresa aumentar, expandir, construir novas fábricas, contratar mais pessoas, ela vai ter que ter um lucro e usar deste lucro para conseguir expandir. É melhor ela usar o lucro que ela já tem do que ela contrair uma dívida a mais, que vai ficar mais caro no final para realizar todo esse procedimento de expansão. Por isso que normalmente empresas de crescimento, empresas que estão pequenas ou empresas que já são grandes, mas estão se expandindo, elas provavelmente não vão pagar muito dividendos, porque o foco delas é na expansão, é no crescimento. Então, enquanto ela não parar de crescer, ela não vai pagar muito dividendo. E ela pode não atrair aquelas pessoas que gostam de empresas pagadoras de dividendo. Porém, como ela está se expandindo, ela naturalmente, ao longo do tempo, a tendência é que ela gere mais lucro. E gerando mais lucro, o preço daquela ação, a cotação, tende a subir também. Então, não necessariamente somente de dividendos aquele investidor vai ganhar dinheiro, mas também com a possível valorização daquela ação. Então, as empresas maduras, elas vão ter um posicionamento mais firme. Porque a empresa madura é aquela empresa que está num setor que não tem para onde crescer mais. Por exemplo, empresas do setor de energia elétrica, elas têm contratos, têm licitações, já tem concessões que são fixas, não tem como abrir novas concessões a bel prazer da empresa. Não tem muito para onde ela investir, para ela crescer. Então, estas empresas, por exemplo, deste setor, tendem a ser umas boas pagadoras de dividendos, porque elas não têm muito o que fazer com aquele lucro líquido e ela vai pagar para os seus acionistas de forma de atrair aqueles acionistas. Até porque o lucro dela não vai multiplicar por 10, por 15, por 20 num pequeno período ali. Então, como ela não vai aumentar muito o seu lucro, não vai crescer o seu valor muito ao longo do tempo, ela vai pagar mais dividendos para atrair os acionistas. E também tem uma pegadinha sobre os dividendos. Nós temos que nos atentar que não necessariamente uma empresa que paga muito dividendo é uma boa empresa. Porque existem empresas ruins
que vão pagar muito dividendos para atrair aqueles acionistas, mas na verdade são empresas ruins. Normalmente ela pega até dinheiro emprestado para pagar os seus acionistas muito dividendo, porque infelizmente existem pessoas que só compram empresas pensando em ganhar dividendos, mas não analisam todo o restante que tem que analisar daquela empresa e acabam comprando empresas ruins, que muitas vezes vão levar aquele investidor à bancarrota. E agora nós vamos entrar em mais uma questão, mais uma pergunta bem interessante, que é por que os dividendos são descontados do preço da ação. Como eu disse, o dividendo não é um presente, não é algo que a companhia vai dar de graça, tem que sair de algum lugar. Como é parte do lucro, faz parte daquele patrimônio da empresa. E quando ela distribui para os seus acionistas, aquela empresa fica com um patrimônio menor. Então se liga aí que eu vou dar contar uma breve história para ficar mais elucidativo a história para você, gente. Então vamos supor que você é fazendeiro, dono de uma vaca, né? de uma vaca. E essa vaca ela tem um preço avaliado de R$20 mil. E logicamente, você se quiser vender algum dia, você sabe que vai conseguir vendê-la por R$20 mil. Porém, um belo dia essa vaca fica prenha, né? Fica com um bezerrinho ali, está grávida de um bezerrinho. E você sabe que um bezerro, assim que nascer um novilho, ele vale R$3 mil. Logicamente, enquanto a vaca estiver prenha, ela tem o valor de R$23 mil. Então, o novo valor da vaca agora é R$23 mil. Então, a sua vaca vale R$23 mil. Porém, no momento em que aquele bezerro sai da vaca e deixa o corpo da vaca, aquela vaca volta a ter o preço de R$20 mil. Então, ela tinha um preço maior, saiu o bezerro, o preço reduziu, voltou à normalidade. E os dividendos nada mais é do que isso. A empresa tem mais lucro, o patrimônio dela aumenta, consequentemente o preço da ação vai aumentar e quando o dividendo é pago aos acionistas, o patrimônio da empresa também cai e logicamente o preço daquela ação cai. Então não se assuste se no dia que a empresa pagar o dividendo, o preço dela, da ação dela, cair. Consequentemente, quase a mesma coisa daquele dividendo que ela pagou. Um exemplo, se a empresa vale R$20 e ela vai pagar R$2 de dividendos, no dia que ela pagar os R$2 de dividendos, o preço vai amanhecer o dia, já vai abrir valendo R$18. Então o preço é corrigido com aquele dividendo que é pago. Então não quer dizer que você perdeu R$2, você ganhou em dividendo, só que saiu do patrimônio daquela empresa. Então aquela empresa, aquele preço daquela ação ficou R$2 mais barato porque ela pagou o dividendo para você, tá bom? Para finalizar, o dividendo é uma estratégia, uma prática muito difundida, principalmente nas redes sociais, pelos grandes influencers, porque é para aquele investidor que quer basear a sua vida em viver de rendimentos, em viver de renda. Afinal, quem não quer parar de trabalhar e ganhar dinheiro sem fazer nada? Então, é muito difundido, porém, o grande problema não está no objetivo de ter uma renda passiva. Aliás, é um objetivo muito válido, muito interessante. Porém, no processo de enriquecimento, o processo que aquela pessoa vai fazer para chegar nessa renda passiva. Como nós vimos, tem empresas muito ruins que pagam bons dividendos. Se você escolher colocar muito dinheiro nessas empresas ruins, por mais que você ganhe muito dividendo, consequentemente, ao longo do tempo, o preço daquela ação vai cair muito e você pode perder muito mais do que ganhou de dividendo. Então, o que importa não é o objetivo, mas o caminho que você vai percorrer para atingir aquele objetivo. Então, também, além disso, tem um outro fato muito interessante. É o fato de você não reinvestir os dividendos recebidos. Como eu falei para você, quando a empresa paga o dividendo, o preço daquela ação cai. O ideal seria o quê? Você pegar o dividendo e reinvestir e comprar novamente outras ações, outras cotas, outros ativos para aumentar o seu patrimônio. É comprovado, você pode pesquisar na internet em vários gráficos, por exemplo, se você está vendo em vídeo esse gráfico aqui, que se você reinveste o seu dividendo, consequentemente, você tem um patrimônio muito maior, porque os juros compostos ao longo do tempo, ele faz uma diferença muito grande. Então, se você pega aquele dividendo e gasta com coisas supérfluas ou com qualquer outra coisa, você está perdendo patrimônio ao longo do tempo. Então, uma grande chave que antes de você começar a viver de renda, no início, quando você está com patrimônio pequeno, é muito interessante que você reinvista os seus dividendos, não saia gastando a bel prazer, até porque o patrimônio é construído ao longo do tempo.
Então, gente, é isso. Espero que você tenha entendido um pouco mais sobre dividendo, como analisar, né? Como saber quando uma empresa paga muito dividendo. Existem vários sites que você pode usar, por exemplo, o Status Invest, o Fundamentos, né? E outros sites que você pode analisar o payout daquela empresa ou quanto que ela pagou de dividendos recentemente. Espero que você entenda um pouco mais, não caia nas armadilhas financeiras. Não esqueça de deixar o seu like, das suas 5 estrelas, o seu comentário positivo e compartilhar para aquela pessoa, aquele investidor que ainda investe somente baseado em dividendos, mas não vê o trajeto todo que tem que ser percorrido. Muito obrigado, até a próxima.